Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. Hoje eu volto das férias. O Zé Maria está de licença médica, ele está com suspeita de Covid-19. Zé Maria, melhoras para você. E a política não para. Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao parlamento uma proposta de reforma tributária. A Câmara dos Deputados finalmente aprovou o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, e vamos discutir esses assuntos hoje aqui com o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco. Ele que é engenheiro civil, tem 26 anos, um jovem parlamentar e o mais votado da história do Estado. Ele é filho do ex-governador Eduardo Campos, que faleceu naquele trágico acidente lá em São Paulo, em Santos, quando ele se encaminhava para um compromisso de campanha. João Campos é muito ligado aos assuntos da educação e também à pauta social. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Com grande satisfação que estamos aqui hoje para poder falar dos desafios do Brasil, como tem sido nossa atuação parlamentar, e estamos à disposição aí para fazer um bom debate. É isso. Agora, você lançou, desculpa chamar de você, mas é tão você, jovem claro. que... Isso. Você lançou a Frente Parlamentar da Renda Básica essa semana, que conseguiu reunir 23 partidos. Há tempos uma frente não consegue ali quase que a totalidade dos partidos da casa. Há um engajamento do Congresso nessa questão de uma renda mínima pós-pandemia, que é um assunto que já começa a se tratar ali, porque o auxílio emergencial ele tem apenas mais 2 meses, essas pessoas vão ficar desassistidas. Como é que vai ser o tramitar dessa renda básica lá no Congresso? Denise, nós lançamos a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, foram 218 parlamentares, inclusive o presidente Davi Alcolumbre assinou no dia de hoje, e 23 partidos representados. O nosso objetivo é ser uma plataforma de debate, para a gente poder juntar todos os partidos e tantos parlamentares. Nós nos colocamos à disposição de ser uma plataforma para debater as propostas de renda básica que existem hoje no parlamento e na sociedade. Montamos um conselho muito representativo, são 12 pessoas da economia, da assistência social, representantes de movimentos sociais. Então, para você ter uma ideia, no nosso conselho consultivo, a gente conta com Laura Carvalho, Mônica Debole, Armínio Fraga, Marcos Mendes. Então, são economistas que têm visões de mundo diferentes, mas entendem que o Brasil é um país muito desigual e a gente deve enfrentar essa desigualdade. Então, eu acho que a Frente Parlamentar foi uma grande iniciativa que lançamos no dia de ontem. A gente hoje já fez um primeiro debate. Todas as semanas faremos debates para discutir quais são os modelos, as propostas, as práticas bem-sucedidas de renda básica no Brasil e no mundo. Tem aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, tem no Alasca, tem algumas experiências na Europa. A gente tem visto agora países como a Espanha aumentando a sua proteção social para o pós-pandemia. E no Brasil nós já temos um programa de renda mínima que é o Bolsa Família. A ideia é que nós possamos expandi-lo para proteger além dos 20% da população que hoje o Bolsa Família protege. Agora, o governo vem aí com Renda Brasil, quer inclusive acabar com o nome Bolsa Família, criando ali um novo programa Renda Brasil e incluindo aquelas pessoas que hoje em dia estão chamando de os invisíveis. É até uma terminologia aí muito... como é que se diz? Não é uma terminologia legal dizer que as pessoas são invisíveis. Pois é, eu né? particularmente não gosto da terminologia. Exatamente. Porque não é para existir ninguém invisível para o Estado. Claro. A razão de existir do Estado é de acolher as pessoas, de poder incluir as pessoas, de promover redução de desigualdade. Então, se você nomeia alguém de invisível, você está negando ela para participar da sociedade. Então, eu acho que o que a gente vê hoje, o governo federal esboça uma proposta e chama de Renda Brasil, a gente precisa ver ela apresentada para poder discutir, mas o que me parece, e na minha opinião, ela vai ser insuficiente. Então, o Renda Brasil? O Renda Brasil. Por quê? Nós já tínhamos apresentado lá atrás, Denise, e hoje tem uma comissão especial na Câmara. Eu sou um dos autores desse projeto, junto com o grupo da Agenda Social, que são 5 deputados que coordenaram, eu fui um deles. A gente lançou uma PEC para colocar na Constituição o Bolsa Família, né, a garantia da transferência de renda,
e lançamos um PL para poder reorganizar o programa, corrigir os valores, porque são defasados hoje, aumentar a linha da pobreza, da extrema pobreza, os valores, né, para poder incluir mais gente, mais pessoas. E nós fizemos isso em novembro do ano passado, e a discussão seria ao longo desse ano, que as comissões já estão instaladas. Então, isso era um cenário pré-pandemia. Agora que veio a pandemia, você precisa expandir, e um programa desse tamanho não é mais suficiente. O Bolsa Família hoje tem 40 milhões de brasileiros protegidos. Com o Renda Brasil, o que se fala é que ele vai aumentar em 10 milhões, então chegaria a 50 milhões de brasileiros protegidos. No auxílio emergencial, nós temos próximo a 120 milhões. Então, imagine que o auxílio emergencial acaba, da noite para o dia, você tem 120 menos 50, se for já com a ampliação do Renda Brasil. São 70 milhões de brasileiros sem nenhuma fonte de renda. É um terço da população do Brasil que não vai ter nenhuma fonte de renda formal. Então, eu acho que isso não é razoável. Não é razoável, porque a gente vai ter aí 120 milhões de brasileiros que vivem com menos de meio salário mínimo per capita, né, por habitante, dentro de uma família. Isso é muito pouco. A gente tem um Brasil, Denise, que o grande problema nosso são as múltiplas desigualdades, principalmente a de renda, né, que é o que bate mais na porta, e dela deriva a desigualdade educacional, de acesso à informação, de conectividade, de acesso ao saneamento, ao tratamento de água. Então, você pega um país que tem 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água, 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento. A gente tem um país que 1% mais rico detém 28% da renda. A gente tem um país onde os 10% mais ricos ganham 34 vezes mais do que os 50% mais pobres do país. Então, é uma disfunção muito grande. E quando a gente vai ver nos indicadores, os indicadores que medem a desigualdade, né, que é o índice de Gini, a gente tem um índice de Gini igual ao da Namíbia. A gente só está melhor posicionado dos países emergentes, maiores, do que a África do Sul. Então, tirando a África do Sul, nós somos o pior do Brasil, o pior do mundo no que tange a desigualdade de países grandes. Então, é preocupante a situação, e fazer a proteção de renda é um caminho para a gente poder reduzir esses números e produzir um crescimento sustentável do país, que tenha uma economia saudável, de crescimento, mas que proteja o meio ambiente e inclua o cidadão, né? Ou seja, há um consenso aí entre esses economistas que você citou em relação à necessidade de proteção social? Já deu para sentir isso nas discussões com eles? Há um consenso, sim. Você pega um programa como Bolsa Família, ele é um programa pacificado, então todo economista diz que é um programa que não é caro, custa 30 bilhões por ano, que para o orçamento da União não é uma coisa fora do comum. A gente dá menos de 0,5% do PIB. Ele é um programa bem focalizado, então ele foca no mais pobre. Agora, hoje, ele parece insuficiente, porque a gente tem um desemprego muito grande. Você pega o CAGED, que é o que mede o desemprego de abril, foi 1 milhão de desempregados. Pois é, ele é suficiente num cenário de 40 milhões de pessoas, né? Quer dizer, ele é suficiente, ele é um programa barato num cenário de 40 milhões de pessoas. Mas na hora que tiver que colocar 120 milhões, de onde sai o dinheiro para poder atender todas essas pessoas? Uma boa pergunta. Primeiro, deixar bem claro para quem está nos ouvindo, o nosso interesse não é quebrar o país, não é acabar com as contas públicas. Mas aqui eu quero provar que é possível e nós deveremos andar de mãos dadas, a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Não tem razão de você ter um Estado fiscalmente ajustado se você tiver uma população passando miséria e o Estado não se apresentar para ela. Então, tem como aliar isso. O Bolsa Família custa 30 bilhões por ano e ele protege 20% da população brasileira. O primeiro passo, que é um ponto quase que pacífico também entre os economistas, é poder fazer a união de programas existentes. Então, você pega o Salário Família, você pega o Seguro-Defeso, o Bolsa Família, você pode pegar... O BPC também entra? O BPC já é mais polêmico. O BPC e Abono já têm divergências entre... BPC, para quem está nos assistindo, é Benefício de Prestação Continuada. E, então, já tem uma polêmica maior. Mas você pega os programas existentes, que são mais pacificados,
e isso daí pode chegar próximo a 50 bilhões. Então, imaginemos que um programa para proteger 50% da população, nos moldes do Bolsa Família, você precisaria de 150 a 200 bilhões por ano. Então, faltaria ainda 100 bilhões. E aqui eu dou algumas alternativas. A gente tem hoje 300 bilhões só de isenção fiscal no setor produtivo. Se a gente diminuir 10% isso, a gente consegue 30 bi. 10%, Denise, você imagina uma empresa que ela paga 10% de imposto de IPI, de uma alíquota federal. Se você tira 10% do benefício, ela vai pagar 11%. É 1% a mais da alíquota, que isso daí, se cada um der a sua cota de sacrifício, dá 30 bilhões por ano. Tira um pouquinho de cada um pouquinho do de cada benefício, um. já dá para Isso, se você quiser fazer um gente. olhar ainda mais correto, seria você ver o retorno que cada benefício dá do ponto de vista de emprego, por exemplo. Qual é o benefício que você está melhor focalizado no emprego, então você não tira daquela empresa. Tem caminhos de fazer. Aí a gente vai para os fundos. Temos mais de 200 bilhões de reais parados nos mais de 150 fundos do Brasil, que estão na reserva de contingência. Você pega um FNDCT, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Ele tem uma reserva de contingência de 3 a 4 bilhões por ano. Então, aquele dinheiro fica guardado, não pode ser utilizado para nada, só para gerar superávit primário, né? Ou tentar gerar o superávit primário. Se a gente pega uma parte disso e coloca aqui, a gente também complementa uma parcela importante. A gente tem outros caminhos, que é fazendo o fim dos supersalários, do extrateto, né, que são através de verbas indenizatórias, dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, tem muito caminho para se construir. E, num terceiro ponto, seria você aumentar a alíquota, aumentar imposto. Mas aqui de maneira muito clara, jamais aumentar imposto para o mais pobre. A gente poderia fazer um imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre lucros e dividendos, aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos. Como é que 4 bancos brasileiros tiveram lucro líquido de 89 bilhões no ano passado? Nesse mesmo ano, o governo federal só investiu 19 bilhões. Todo o investimento público de escola, estrada, água, saneamento, foi 19 bilhões. E os bancos tiveram um lucro de 4 vezes mais do que isso. Ou seja, tem alguma coisa errada, Tem né? uma disfunção. Agora, falando em impostos, o governo veio com essa proposta de reforma tributária, apresentou aí a unificação do PIS e do COFINS e mais para frente pretende apresentar o que eles estão chamando de imposto sobre transações eletrônicas, para pegar as gigantes aí do comércio eletrônico. Como é que vai ser isso? Porque tinha a antiga proposta da CPMF, que eles transformaram aí nessas transações eletrônicas, que inclusive as transações bancárias são transações eletrônicas. Isso tem alguma chance de ser aprovado? Há uma perspectiva de analisar essa proposta? Veja, eu falei mais cedo do índice de Gini, que é que mede desigualdade. Tem um estudo que mostra que o maior responsável, o sistema brasileiro que mais gera desigualdade é o sistema tributário. É a forma que o brasileiro paga imposto. Por quê? Você pode imaginar que tem um imposto sobre o consumo, sobre o serviço e sobre a renda e o patrimônio. No Brasil, o grande problema não é a carga tributária, é como ela é dividida. Então, hoje o brasileiro paga muito imposto sobre consumo. Quando a gente paga muito imposto sobre consumo, você penaliza o mais pobre, porque quem ganha menos praticamente gasta tudo que ganha consumindo, comprando uma roupa, um alimento. Vai comprar uma geladeira, vai pagar o mesmo imposto, seja rico, seja pobre, o imposto é igual, né? O imposto é igual. Você vai comprar uma geladeira, seja um super rico ou uma pessoa pobre, ela vai pagar o mesmo imposto, não é justo. Então, a ideia é diminuir o que é correto, você diminuir o imposto sobre consumo e aumentar o de renda e patrimônio. Com isso, você bota o mais rico para pagar mais e o mais pobre para pagar menos. Então, isto tem que ser uma premissa. O que me chama a atenção, e ao mesmo tempo eu critico, é porque o governo federal passou 1 ano e 7 meses dizendo que ia mandar uma reforma e não mandou. A gente já tem uma reforma na Câmara, já teve uma do Senado, já foi unificada as duas, já tem uma comissão na Casa discutindo isso, e agora, no meio do caminho, eles apresentam. Então, eu acho que a gente deve continuar o debate dentro da comissão do Parlamento, né, que é a Câmara e Senado, e poder agregar aquilo que for importante. Agora, me preocupa também fazer isso fatiado, apresentar uma hoje, como apresentaram essa semana, e outra daqui a 1 ou 2 meses, como eles falaram.
Em relação ao modelo, se vai ser um imposto sobre transação eletrônica, o CPMF, basicamente o nome é diferente, mas o objetivo é o mesmo, e eu não vejo muita disposição na Câmara em votar uma nova CPMF, por exemplo. Mas o que eu acho é isso, a gente tem que construir um sistema que seja mais progressivo e não coloque o pobre para pagar tanto imposto. Isso é através desse caminho que eu coloquei. Mas é fundamental que a gente acelere e vote logo a reforma tributária. Agora, deputado, dentro dessa reforma tributária, se a gente pensar que o Fundeb demorou 3 anos para poder sair um texto que finalmente foi aprovado pela Câmara dos Deputados esta semana, quanto tempo vai levar para se aprovar uma reforma tributária que agora o governo apresenta aí uma sugestão, porque, na verdade, eles não mandaram um projeto, né, fechado, assim, uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei, eles apresentaram ali um arrazoado para dizer, olha, a nossa proposta é essa, inclua-se onde couber. Quanto tempo a gente vai levar para conseguir aprovar uma reforma tributária, uma vez que a casa ainda está em sessões virtuais, ainda chegaremos até atingir as sessões presenciais e começar os debates acalorados? Quanto tempo, mais ou menos, o senhor prevê aí para essa aprovação? Veja, na Câmara, a gente sabe que o tempo é um fator que a gente não consegue ter muita previsão. Então, quando você se constrói um consenso, você acelera e vota aquilo muito rápido. Foi o caso da maioria das votações aqui do tema do Covid, tudo foi muito rápido. Eu espero que seja construído esse consenso para ser votado rápido. Mas a gente tem que observar algumas particularidades. Então, você combater a regressividade é uma máxima. Um outro ponto fundamental é você não atrapalhar o serviço, porque a gente vê hoje as principais cidades brasileiras, eu pego o exemplo da minha cidade, que é o Recife, ela é uma cidade que basicamente é uma plataforma de serviços. Você não tem uma grande atividade industrial, porque é uma capital, não tem tanto território para isso. E você tem muito do que é gerado ali, deriva de serviço e de serviços que agregam valor, como o serviço que você tem da produção de um software, de um designer, de um polo de tecnologia. Então, você não pode construir uma reforma que penalize, que bote o setor de serviços para pagar essa conta. É importante ter que é o setor que está gerando empregos. Que é o setor que gera empregos, porque a gente tem, a indústria é importante, mas a indústria você tem uma linha de redução de mão de obra muito grande, porque você incrementa a tecnologia e você troca seres humanos por robô, por exemplo. Você troca alguém que tinha que transportar uma mercadoria por uma esteira que leva. Então, você tem um processo da Revolução 4.0 que tira emprego. E a gente tem que melhorar a formação das pessoas e melhorar a oferta de empregos no serviço. Então, a reforma tributária não pode atrapalhar ou acabar com o setor de serviços, porque é aquele que se desenha mais sustentável no futuro. E um outro ponto é as diferenças regionais. A gente não pode achar que, como o governo queria mexer com a região norte e nordeste, que são as duas regiões mais pobres do país, se você fizer uma desproteção imediata do sistema tributário dessas regiões, você pode ter um grande colapso, as empresas podem sair de lá, porque você tem que fazer uma melhoria em infraestrutura nessas regiões, eu concordo. Mas infraestrutura, eu sou engenheiro civil de formação, você não decide investir hoje e daqui a 10 dias está pronto, não. Tem que ter um projeto estratégico. Tem que ter um projeto estratégico. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de rodovia, a gente está falando de água, a gente está falando de telecomunicações. Então, ferrovias também. Né? Exato, do transporte de modo geral. Então, a infraestrutura passa por isso. O Nordeste precisa ter um incremento disso, mas tem que ter um plano estratégico para fazer e não pode ser da noite para o dia. Então, é importante ter esse cuidado e ter um olhar federativo muito atento. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, com o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco. Voltamos em 2 minutos, ainda temos muitos assuntos para discutir aqui com você.